Atualmente estamos vivendo uma nova situação, que foi a ocorrência de infecção por Zika vírus. Aconteceu uma epidemia no primeiro semestre de 2015, na região nordeste do Brasil, e ao final de 2015 começou a se perceber um surgimento em números anormais de fetos com uma malformação craniana que se denomina microcefalia. Microcefalia quer dizer crânio pequeno. Essas crianças nasceram com os crânios pequenos porque os seus cérebros estavam mal formados. E foi feita uma associação entre essa ocorrência e a epidemia de vírus Zika que aconteceu no primeiro semestre de 2015. Essa associação, ela ainda é uma hipótese provável, mas não está comprovada cientificamente, nem se sabe, portanto, se o Zika é a etiologia, é o agente etiológico que provoca essa malformação e gera os quadros de microcefalia, ou se ele faz isso isoladamente, não em concurso com um outro fator, que pode ser um outro agente infeccioso, ou algum contaminante ambiental, ou algum outro fator que está contribuindo para isso. Isso está sendo investigado. Mas vamos lá, o que é o Zika vírus? O Zika é um vírus, é um flavivírus, que é um vírus da família dos vírus da dengue, da febre amarela e de várias encefalites que existem no Brasil, que coletivamente são chamados de arbovírus. Arbovírus porque são vírus transmitidos por artrópodes, por mosquitos. O Zika, especificamente, é um vírus originário de Uganda, a floresta de Zika, perto da costa oriental da África, onde ele foi descoberto em 1947. Ele é um vírus conhecido por causar infecção em humanos desde essa época, nessa região da África, e posteriormente ele se expandiu para a costa ocidental da África, o Golfo da Nigéria, o Golfo de Guiné, e para o sudeste da Ásia. No sudeste da Ásia ele provocou duas epidemias, uma menor em 2007 e uma maior entre 2010 e 2013, com mais de 30 mil casos de doentes por Zika. Até o momento era considerado uma doença benigna, uma curiosidade médica, uma doença aguda, com febre baixa, que se caracteriza principalmente por manchas vermelhas na pele e muita coceira. Além desses sintomas, existem conjuntivite, que é uma irritação na esclera, o olho fica avermelhado, lacrimejando, sem secreção purulenta, e pode ocorrer febre, dores nas articulações, mal-estar geral, dor abdominal e diarreia. Esses são os sintomas mais frequentes na infecção por Zika. Esses sintomas são partilhados com uma série de outras infecções agudas. A dengue tem sintomas muito semelhantes, mas algumas diferenças importantes. A dengue tem uma febre mais intensa, uma sensação de prostração, de moleza muito mais intensa do que o Zika, cefaleia muito importante, dor no corpo mais importante. E a dengue não apresenta conjuntivite, os olhos injetados, os olhos avermelhados. Outra doença que tem se comentado muito no Brasil nos últimos anos é a chikungunya. Chikungunya é uma doença causada por um outro vírus de nome chikungunya, que também dá uma doença parecida com Zika e com a dengue, caracterizada por febre, dores no corpo. O chikungunya pode dar conjuntivite, pode dar manchas vermelhas na pele, assim como a dengue, mas o que caracteriza a chikungunya é a febre mais alta e a dor articular muito intensa. Impede o indivíduo de exercer as suas atividades habituais. Existe uma série de outros agentes que podem dar quadros clínicos semelhantes. Alguns que não são transmitidos por vetores, inclusive, são transmitidos por água, como enterovírus, como o vírus da febre amarela, que é um primo do dengue e do Zika e pode ser transmitido pelo mesmo vetor. A febre amarela urbana, como eu disse, está extinta no país, não existe. Mas nós temos a Aedes e nós temos febre amarela silvestre em todas as regiões de floresta. Então temos que ficar muito conscientes, prestando muita atenção em relação a essas doenças. Não existe vacina para o Zika vírus. E com esse interesse recente despertado pelas ocorrências descritas no Brasil e por uma manifestação neurológica conhecida como síndrome de Guillain-Barré, que é uma reação do nosso organismo a um agente infeccioso,
e aos anticorpos que nós produzimos a eles acabam provocando um problema neurológico que se caracteriza por uma paralisia ascendente. Ela afeta os membros inferiores e ela pode subir, ascender até chegar à região do pescoço, provocando paralisia de músculos respiratórios e necessidade de internação com recurso de UTI, se não com risco de morte. Mas, exceto essas manifestações, era uma doença benigna. Então, não existia preocupação de se fazer uma vacina contra o vírus. Agora existe um grande esforço internacional de pesquisa para se desenvolver uma vacina. É possível que nós tenhamos resultados práticos em 3, 5, eventualmente 10 anos. Mas antes de 3 a 5 anos não haverá vacina disponível para o vírus Zika. Não existe tratamento disponível para o vírus Zika. Como outras doenças virais, não existe tratamento etiológico. Para algumas doenças virais existe. Você dá um remédio que combate diretamente o vírus. Não é o caso da dengue, não é o caso do Zika, não é o caso da febre amarela. Então o tratamento é de suporte. Você trata os sintomas do indivíduo e você mantém esse indivíduo nas melhores condições de saúde possível durante o tempo de doença. O tempo de doença da Zika é bastante curto, de 3 a 5 dias, podendo ser de até uma semana. Depois disso, o indivíduo se recupera, normalmente sem sequelas, sem outras complicações. O alerta maior, portanto, é para as gestantes, principalmente as que estão nos primeiros meses de gestação, até o início do 4º, 5º mês, que é onde pode acontecer o comprometimento do feto e do sistema nervoso do feto, levando a uma encefalite, a uma infecção no cérebro do feto, com a consequência malformação, e no progredir dessa gestação o cérebro não cresce e a criança vai nascer com a condição que nós denominamos de microcefalia, cabeça pequena. Isso tem que ser evitado a todo custo. O que nós podemos fazer para prevenir a infecção por Zika vírus? Evitar o contato com o Aedes. Isso é uma outra situação bastante difícil. O Aedes é um mosquito de hábitos diurnos, urbano, ele está em todo o entorno da paisagem urbana onde nós vivemos, e ele é um mosquito muito arisco. Ele pica e foge rapidamente, voltando a picar mais tarde, a mesma pessoa ou outras pessoas. Então, eu recomendo. E ele pica durante o dia inteiro, não é a semelhança de outros mosquitos, como o que transmite a malária e outras doenças, que tem uma predileção por picar no crepúsculo. O mosquito, o Aedes, pica durante o dia inteiro. Então, a recomendação, principalmente se você está numa situação de grupo de risco, tem uma doença que comprometa a sua capacidade de defesa, é uma gestante, está no extremo de idade, acima de 60 a 65 anos, ou menor que 2 anos de idade, use medidas de proteção, roupas de mangas compridas, calças compridas e repelente, tanto nas roupas quanto na pele. O repelente tem que ser aplicado a cada 4 a 6 horas. E os princípios ativos melhores são o DET, repelentes à base de DET com concentração superiores a 15 a 20%, os repelentes à base de picaridina ou icaridina e uma outra classe de repelente de óleos vegetais, como a citronela. A ordem de eficácia é essa: DET é o mais eficaz, segue-se icaridina, picaridina e, por último, os óleos vegetais. Os repelentes têm que ser aplicados várias vezes ao dia, portanto, cada 4, 5, 6 horas. Isso vai depender da temperatura e da sua atividade. Então, como recomendação geral, se recomenda a repetição dessa exposição. Manter janelas telhadas ou fechadas e o ambiente limpo é o mais importante dos conselhos.